Uma dúvida que muita gente tem, tanto clínicos, emergencistas, UTIstas, residentes de cardiologia, é como interpretar as imagens do eco, né? Como é que eu faço para reconhecer quais são as janelas principais, o que é que eu estou vendo e por aí vai. Bem, para tirar essas dúvidas, a gente preparou aqui uma aula rápida para vocês, mostrando as principais janelas, as principais imagens que a gente obtém no ecocardiograma e o que é que a gente está enxergando em cada uma delas. Vamos lá, começou! Olá, eu sou Eduardo Lapo, editor-chefe do Cardio Papers, e a gente organizou aqui essa aula de janelas ecocardiográficas, que era uma aula que eu dava lá para os residentes de eco do Hospital das Clínicas, e resolvi colocar aqui para todo mundo ter acesso. Então é isso, a gente sabe que o ecocardiograma é um dos principais métodos complementares na cardiologia, mas, né, extrapolou e muito a cardiologia, né? Hoje em dia é usado metodologia POCUS em UTI, em emergência, até pessoal da nefro mesmo que acostumou a fazer ultrassom de rins para punção, etc. Foi pegando também o macete ali para ver, né, na emergência, alguma coisa, um paciente chocou durante a diálise e tal. Então, cada vez mais o eco, né, vira ali o estetoscópio do século XXI. E aí, para isso, é importante você saber o que está vendo, né, onde colocar o transdutor, etc. Óbvio que essa aula aqui, né, que vai ser uma aula curta, ela não tem a pretensão de lhe transformar, longe disso, em cardiografista, mas para você saber o que você está vendo, que janela é aquela, onde é que ela foi obtida e quais são as estruturas que você está observando. Então, para começar, né, nós temos 4 janelas principais. Que janelas são essas? A gente tem a janela parasternal, né, que eu estou colocando aqui, que fica, né, logo do lado ali esquerdo do externo. A gente tem a janela apical, que é essa daqui, que fica ali no ictus cordis, né, do paciente, onde a gente consegue, mais ou menos, né, onde a gente consegue sentir o impulso apical do paciente. A gente tem a subcostal, que é essa aqui de baixo, que fica ali abaixo do apêndice xifoide. E, por fim, a gente tem a supraesternal, que fica aqui logo acima do externo, né, ali na fúrcula. Ok, vamos começar pela janela que a maioria dos ecocardiografistas de adulto começam, que é a parasternal. Na parasternal, normalmente a primeira imagem que a gente vai obter é a parasternal longitudinal. Não vou ter o objetivo aqui de ficar dando as dicas de a luzinha do transdutor tem que estar apontando para o ombro direito, para o ombro esquerdo. Esse tipo de coisa eu não vou falar. É mais para você saber bater o olho e ver e dizer o que é que está vendo, né? Então, na janela parasternal longitudinal, eu vou botar aqui um longe aqui para abreviar. O que é que você vai ver? Mais ou menos isso daqui, né? Você vai ver a aorta aqui, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Obviamente, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, você vai ter a válvula mitral, que está aqui, e entre o ventrículo esquerdo e a aorta, você vai ter a válvula aórtica, que está aparecendo aqui. A gente vai ver vídeo daqui a pouco para mostrar. Além disso, no ventrículo esquerdo aqui, você está vendo essa parede aqui do ventrículo esquerdo, que é a chamada parede posterior, e você está vendo essa parede aqui, que é a parede septal, o septo interventricular, né, que fica entre um ventrículo e o outro ventrículo. O que mais eu consigo ver aqui? Consigo ver a aorta descendente, né, que é essa estrutura aqui arredondada, que está fora da área cardíaca, certo? Beleza. Outros detalhes que eu consigo ver aqui. A mitral, né? A mitral a gente consegue ver aqui a cúspide anterior da mitral e a cúspide posterior. A mitral, ela funciona como se fosse uma janela, né? Que abre e fecha, né? À medida que está acontecendo ali diástole e sístole, né? E aí, aqui a gente já pode ter uma dica interessante sobre o formato normal da mitral. A mitral, normalmente, quando ela fecha, né, durante a sístole ventricular, ela fica com esse aspecto aqui que a gente colocou amarelado. E na hora que ela abre, durante a diástole ventricular, o ventrículo está se enchendo, está saindo sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, ela se abre mais ou menos nesse estilo aqui amarelinho que a gente colocou. Isso é uma mitral normal. Contudo, você pode ter alterações da válvula mitral. Por exemplo, isso daqui é a mitral fechada, normal, em amarelinho. E o que é que vai acontecer, por exemplo, se eu tiver um acometimento reumático da válvula mitral, se eu tiver uma estenose mitral reumática, né, que é uma alteração clássica ali que pode acontecer, né? Nesse caso, a gente tem uma alteração bem típica que é chamada abertura em cúpula da mitral, que apareceria alguma coisa nesse sentido. E por que tem esse nome da cúpula, né? Tem esse nome porque isso daqui poderia parecer a cúpula de uma igreja, né? Que a gente vê aqui, ó, vou pintar aqui, né? A cruz estaria aqui em cima, tal, pode parecer a cúpula de uma igreja. Então foi assim que o pessoal imaginou. Então para vocês verem agora mundo real, certo? Ó,
A gente tem aqui mais uma vez a aorta, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e aqui em cima o ventrículo direito. Aqui a gente tem o septo interventricular. Aqui a gente tem a parede posterior do ventrículo esquerdo e válvula aórtica aparecendo aqui e válvula mitral aparecendo aqui. Percebam, ó, cúspide anterior da mitral e aqui cúspide posterior da mitral. Percebam que a mitral ela vai abrindo e fechando como se fosse uma janela. Esse daqui é um eco completamente normal, certo? Então, visualizem aí qual é o normal. Antes de eu passar para o alterado, que vai ser um acometimento reumático, tem um detalhe interessante, ó. Você está vendo aqui que o ventrículo direito está aqui em cima, certo? Ou seja, essa parte aqui é a parte que está mais próxima do transdutor, né? Que a gente coloca ali na pele do paciente. Por que isso é importante, né? A gente consegue ver que o ventrículo direito ele está mais perto, então, da parede torácica do que o ventrículo esquerdo. Ou seja, o ventrículo direito é mais anterior e o ventrículo esquerdo é mais posterior. Você sabe disso, obviamente, né? Porque se você for lembrar lá da Faculdade de Medicina, quando a gente vê uma radiografia de tórax em perfil, qual é a câmara cardíaca que está encostando no externo? É justamente o ventrículo direito. Isso aqui é importante também pelo seguinte, na hora que a gente tem algum ferimento, né? Por exemplo, facada ou arma de fogo no paciente, qual é a câmara que é mais comumente acometida? Justamente o ventrículo direito, porque ela está ali colada no externo, né? Tocando a face anterior do tórax. Então, macetezinho aqui interessante. Aqui, ó, a gente já vê uma válvula alterada, né? Isso aqui é uma válvula mitral acometida por estenose mitral reumática. E a gente consegue ver aqui aquele aspecto em cúpula, né? Na hora que a mitral abre, é como se a cúspide anterior e a cúspide posterior tivessem meio que coladas, elas não conseguem se separar adequadamente ali durante a diástole, né? Quando o sangue está saindo aqui do átrio esquerdo em direção ao ventrículo esquerdo. Então, isso aí é um aspecto bem típico, né? Que você às vezes vai ver lá nos laudos, não? Válvula mitral com aspecto em cúpula, em abertura em cúpula. Algumas vezes o pessoal chama abertura em taco de Ockley. Por quê? Porque essa cúspide anterior aqui da mitral, ela pode abrir lembrando realmente como se fosse um taco de Ockley. Eu sou um desenhista ruim, mas você vai lembrar que o taco de Ockley é alguma coisa nesse sentido, né? Parecendo como se fosse um L, né? Alguma coisa assim e tal. Então, você pode ver também alguns laudos, o pessoal dizendo cúspide anterior com abertura em taco de Ockley, né? Porque é esse aspecto típico da valvopatia reumática. Outras alterações que a gente pode ver aqui no parasternal longitudinal, né? A gente pode ver, por exemplo, aqui claramente a gente tem um ventrículo esquerdo bem dilatado e vê que interessante, o ventrículo esquerdo normal, ele tem um aspecto que a gente chama de bala. Ele parece uma bala de revólver. Enquanto que esse ventrículo esquerdo que a gente está mostrando aqui, ele fica com um aspecto lembrando mais um balão, né? Um balão cheio. Então, isso aqui é um caso de uma cardiopatia dilatada, né? Em que o paciente começa a dilatar o ventrículo esquerdo começa a perder o formato típico dele em bala de revólver, né? Em vez de estar com esse aspecto assim, ele fica com um aspecto mais assim, abaulado, né? Isso aí tem uma série de repercussões mecânicas, físicas, enfim. E a gente consegue também, pelo parasternal longitudinal, ter uma boa noção já da fração de ejeção. Aqui, por exemplo, a contratilidade do ventrículo esquerdo está diminuída. Acho que vai dar para notar aqui, né, que aqui o ventrículo está contraindo de uma forma muito mais vigorosa do que nessa outra imagem aqui, né? Então, também eu consigo ver isso pelo parasternal longitudinal. Outras coisas que eu consigo ver pelo parasternal longitudinal, eu consigo diferenciar o que é derrame pericárdico do que é derrame pleural. Como é que eu faço isso? Ó, o derrame pericárdico, obviamente, o líquido, né? Ele está envolvendo o coração. E aí ele tende a vir aqui, ó. A gente tem a aorta descendente aqui, que é aquela estrutura ovalada que a gente já comentou, né? E o derrame pericárdico, ele tende a vir por aqui e ele se projeta aqui para frente da aorta, né? Aqui lembrando que aqui na frente é anterior e aqui embaixo da imagem é posterior. Já o derrame pleural, que o paciente tem os dois, esse primeiro aqui é o derrame pericárdico e esse daqui é o derrame pleural. O derrame pleural, ele vem aqui para trás da aorta, né? Então, o grande macete para você diferenciar, e às vezes gera dúvida, o que é derrame pericárdico do que é derrame pleural é você olhar essa bolinha aqui da aorta descendente. Se o derrame pericárdico tiver para cima dessa bolinha, né, para cima da imagem, daqui para cima é derrame pericárdico, se tiver daqui para baixo é derrame pleural. Outra dica que o parasternal longitudinal pode lhe ajudar. Um detalhe interessante é o seguinte, a gente viu essa bolinha aqui, que é a aorta descendente.
A gente tem que tomar cuidado que às vezes tem outra bolinha, que aqui tá bem pequenininha. Essa daqui, quase não dá para ver, mas que às vezes ela pode aumentar de tamanho, que é o seio coronário. O seio coronário é a parte venosa que acompanha ali a artéria circunflexa e tal. Em alguns casos ela pode estar aumentada, ó. Aqui é um exemplo, ó. Isso aqui é uma imagem, tá em inglês a legenda, né? Coronary sinus. E isso daqui é o seio coronário que está bem dilatado. Por que ele está dilatado? Ele pode dilatar por várias causas, né? Hipertensão pulmonar, sobrecarga de câmaras direitas, persistência de veia cava superior, esquerda, enfim, tem várias causas. Por que é importante a gente saber isso? Primeiro, para você não confundir, né, o que é a aorta e o que é seio coronário. Segundo, é bom a gente lembrar de dicas de anatomia. Primeiro, o seio coronário é o local através do qual a gente passa o cabo lá do ressincronizador, né? Quando a gente está com o paciente com insuficiência cardíaca. E que tem bloqueio de ramo esquerdo, principalmente, QRS acima de 150 milissegundos, né? Insuficiência cardíaca e tal. Você pode tentar ressincronizar esse paciente para melhorar sintomas, né? E por aí vai. Como é que você faz? Você coloca o cabo do marca-passo normal, entre aspas, no ventrículo direito, mas você não quer estimular só o ventrículo direito, você quer estimular o ventrículo direito e o esquerdo também. Como é que eu faço para passar o cabo do marca-passo para o ventrículo esquerdo? A gente não costuma colocar o cabo do marca-passo direto dentro do ventrículo esquerdo. Então a gente passa aqui pelo seio coronário e ele fica encostado na parede do ventrículo esquerdo aqui por essa face interna do seio coronário, né? Interessante. Então, fica ligado aqui nessa parte, certo? Além disso, outra dica importante, né? Aqui a gente tem átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, aorta, ok? E aqui a gente tem a cúspide anterior da mitral e a cúspide posterior. Aqui tem uma coisa interessante, às vezes quando o paciente vai para a cirurgia mitral, o cirurgião pode dar um ponto aqui muito, né, um ponto que abarca muito tecido e que pode ligar o seio coronário e a circunflexa também, né, a CX do paciente, causando inclusive infarto com supra ali no pós-operatório. Não é uma coisa comum, mas pode acontecer. Então tem que ficar ligado também. Outra coisa que eu consigo ver, mais uma vez, ó, tudo isso que a gente está falando até agora, a gente só está vendo uma projeção do eco, né, uma janela, que é a parasternal longitudinal. Mais nada até agora. Outra coisa que eu posso ver, eu posso comparar o ventrículo direito com o ventrículo esquerdo. O normal no parasternal longitudinal é que o ventrículo esquerdo esteja ocupando um tamanho, uma dimensão maior do que o ventrículo direito. E aqui, mesmo quem não está acostumado com eco, consegue ver que o ventrículo direito está bem maior do que o ventrículo esquerdo, né? Então isso aqui é sinal de sobrecarga de câmara direita, né, do ventrículo direito. Mais uma vez você consegue ver isso pelo parasternal longitudinal. Outros exemplos aqui de vídeos, né, a gente consegue ver o subvalvar mitral. Subvalvar o quê? Né? É toda essa parte que está aqui, ó, que sai lá desde o músculo, dos músculos papilares até as cordas se inserirem ali na mitral, você tem esse aparato subvalvar que se chama. Que aqui a gente está mostrando um caso de estenose mitral em que o subvalvar está bem acometido, está bem espessado. E aí, mais uma vez, é para você ver que não é virtual isso. Normalmente o aparelho subvalvar mitral, que é esse daqui que a gente está mostrando, ele tem uma cor parecida com o músculo, né? Com o miocárdio, né? Aqui você está vendo o miocárdio aqui com esse, né? Esse creme amarelo escurinho e tal. E eu acho que dá para você notar que isso que a gente está mostrando aqui, que é o subvalvar, ele está bem mais brancacento, né? Um amarelo bem claro, digamos, né? Então, não tá da mesma cor do músculo cardíaco. Isso aí mostra que ele está espessado e tal. E é importante mostrar esse tipo de coisa só para você ver que na hora que você vê o laudo do eco, tem muita coisa que está descrita lá que não é invenção, não. A gente consegue realmente ver, né? Que o subvalvar está espessado, que a refringência está aumentada e coisas do tipo. Aqui outro exemplo de parasternal longitudinal, mais uma vez a gente tem aqui átrio esquerdo, aorta, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. E o que é que a gente consegue ver aqui, ó? O que chama muita atenção aqui é um prolapso da cúspide posterior da mitral, né? Essa cúspide posterior que a seta está mostrando aqui, ela devia estar parando ali no meio do caminho, encostando uma cúspide da mitral na outra. O que está acontecendo aqui é o seguinte, essa cúspide posterior, que eu vou mostrar aqui com a minha mão esquerda, ela está entrando demais, né, no interior do átrio esquerdo. Então isso aqui a gente chama de prolapso. Prolapso é isso, é quando a gente tem alguma estrutura que está indo para um canto que não deveria estar indo, né? Por exemplo, prolapso uterino. Você tem o útero indo em direção ao canal vaginal. Isso não é o esperado. Prolapso da cúspide posterior da mitral. Ela está entrando mais no átrio esquerdo do que deveria, né? Então, prolapso. No parasternal, você colocou lá para ver essa primeira imagem do parasternal longitudinal, mas com pequenas inclinações do transdutor, você consegue ver outras coisas. Se você inclinar o transdutor um pouquinho para baixo em direção ao fígado, você não tem que pensar muito
nessa anatomia, né? O fato é, o transdutor tá aqui, você mexendo só um pouquinho, você consegue ver essa outra imagem que a gente tá mostrando aqui, onde a gente vai estar focando aqui, ventrículo direito aqui, átrio direito aqui e a válvula tricúspide aqui. O que é que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo a via de entrada do ventrículo direito. Tem muita gente que quando fala via de entrada, via de saída, não entende nada a ver. Via de entrada do ventrículo direito é só isso. É por onde o sangue entra no ventrículo direito. Ora, se o sangue tá aqui no ato direito e ele sai aqui, passa pela tricúspide, chega no ventrículo direito, isso daqui é a via de entrada do ventrículo direito. É basicamente isso. É uma projeção boa pra gente ver tricúspide, pra gente ver ato direito e assim por diante. Do mesmo jeito, se a gente pegar o transdutor agora no paraesternal e colocar ele um pouquinho para cima, eu consigo ver melhor a artéria pulmonar. Então a gente vai ver aqui, ó, o ventrículo direito aqui, a artéria pulmonar aqui, né? E aí, por exemplo, eu posso encontrar um trombo aqui, né? Trombo em artéria pulmonar, o que é isso? Embolia pulmonar, né? TEP, né? E aqui eu consigo ver a via de saída do ventrículo direito. O que é a via de saída do ventrículo direito, Eduardo? É o local onde o sangue está saindo do ventrículo direito e entrando na artéria pulmonar. Exatamente isso daqui que a gente está vendo, né? Beleza. Com isso, tudo isso que a gente falou até agora é paraesternal, longitudinal, eu posso estar mexendo um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro. A próxima coisa que a gente vai ver, a gente gira o transdutor de uma forma específica lá, e agora, ao invés de a gente estar vendo o ventrículo no seu comprido, digamos, a gente vai ver ele cortado no meio, né? Então, ó, imagina, eu sempre dou o exemplo do mamão, porque parece muito o mamão, quando você corta, ele lembra muito realmente, até as trabeculações do ventrículo esquerdo e tal. Então, imagina que você tem um mamão aqui, certo? Comprido assim. Até agora a gente tava vendo ele assim, no comprido. Agora a gente vai cortar o mamão assim e a gente vai ver ele como se fosse uma bola, né? Seria basicamente isso. Então, é isso que a gente vai ver aqui, agora no paraesternal, eixo curto, né? Eixo curto é isso, que a gente está cortando transversalmente o ventrículo. Então, aqui um desenho só para vocês entenderem, né? Aqui a gente vai ter o ventrículo direito desse lado, ele tem esse aspecto meio que em lua, né? Crescente. A gente tem aqui o ventrículo esquerdo, aqui com aspecto clássico, redondinho mesmo, tal, certo? Opa, passou aqui. Então, ventrículo esquerdo. E aí, aqui a gente tem o quê? A parede que fica entre o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito, que é essa daqui. A gente tem a parede septal, né? O septo interventricular. Aqui, a gente tem a parede anterior, parede lateral e parede inferior do ventrículo esquerdo. Outra coisa que a gente consegue ver aqui, a gente vê os músculos papilares, ó. Eu tenho 2 músculos papilares no ventrículo esquerdo, esse e esse. Que aí tem um mnemônico que a gente usa que é PM de Alagoas. Aprendi isso aí com... foi na época do estágio de ecocardiograma. Exatamente. E aí o pessoal tinha esse mnemônico que é interessante, que é PM de Alagoas, por quê? PM de póstero-medial, AL de antero-lateral. Então, como é que a gente vê isso aqui na prática? Desse jeito, ó. A gente vai ver aqui o ventrículo esquerdo redondinho, dessa forma. E aqui a gente vê esses 2 feijõezinhos aqui, que são justamente os músculos papilares, póstero-medial e antero-lateral. Por que isso é importante, ó? Vê que interessante. Aqui, quando a gente volta aqui para a imagem anterior, a gente vê o seguinte, ó, tá vendo essa coisa vermelha aqui? Essa coisa vermelha aqui é a artéria descendente anterior, né? Que ela vai ali no sulco interventricular, ou seja, entre os 2 ventrículos. E essa coisa vermelha aqui atrás, aqui é a coronária direita, né? Que vai estar vascularizando ali a parede mais inferior e posterior do ventrículo esquerdo. Não está desenhado aqui, mas a circunflexa estaria aqui em algum lugar, digamos, por aqui mais ou menos, certo? Então você teria aqui CD e CX. Aí vê como é interessante, na hora que você sabe a anatomia lá do eco, como isso facilita a sua vida, até para raciocínio clínico mesmo. Você já deve ter ouvido essa questão de prova, que é o seguinte, você pode ter rotura de músculo papilar como complicação do infarto com sopro. Certo? Certo. Por quê? Não está chegando sangue ali, pode necrosar o músculo e pode romper o músculo papilar, uma coisa bem grave, né? O paciente faz insuficiência mitral aguda, né? Coisa grave, bem grave. Qual músculo papilar que tem maior risco, bem maior risco de necrosar? É o póstero-medial ou é o anterolateral? E aí muita gente decorou na época da prova de residência, da prova de título, é o póstero-medial. Mas aí você decora e termina esquecendo, né? Para não esquecer, qual é a lógica disso? A lógica é o seguinte, ó. A gente vê que esse músculo aqui, o anterolateral, ele recebe irrigação tanto da DA quanto da circunflexa. Já esse músculo aqui, póstero-medial, ele só recebe vascularização da CD, basicamente. E por que é importante isso? Se a CD do paciente fechou, pode ser o suficiente para necrosar, né, isquemiar essa parte toda, e o músculo póstero-medial
necrosar. Já quando a gente vai para o anterolateral, digamos que fechou a CX e essa parte aqui está acometida, mas a DA está vascularizando alguma coisa ainda aqui desse território. E aí o risco dele necrosar completamente, né, e se partir, né, enfim, romper, é menor. Dica interessante. Aqui, então, a gente está cortando o ventrículo no nível mais médio dele, que é quando tem esses músculos papilares. À medida que a gente vai inclinando, a gente consegue pegar o ventrículo esquerdo na parte mais basal, né? E aí aparece aqui a mitral. A mitral aparece como se fosse uma boca, ó, como se fosse um sorriso aqui, né? Então, essa daqui é a cúspide anterior da mitral e essa daqui é a cúspide posterior. Nessa projeção, por exemplo, a gente consegue calcular a área valvar mitral pela planimetria, né? Na hora que a mitral fecha, você consegue desenhar aqui os bordos, né? E aí a máquina vai dizer que a área valvada aqui é de X, né? Aqui, por exemplo, deu 0,9 centímetros quadrados. Vou arredondar 1 centímetro quadrado no caso da estenose mitral. Então, a gente consegue fazer a planimetria aí também, né? Aqui um exemplo de ECO 3D, esse aqui eu não vou entrar em maiores detalhes não, nem nesse. À medida que você vai inclinando mais ainda, aí você consegue chegar aqui nesse corte, no parasternal transversal, o parasternal eixo curto, que é o que a gente chama de nível de vasos da base, né? Onde a gente está vendo aqui a válvula aórtica, a válvula pulmonar e a válvula tricúspide, né? Então aqui a gente tem átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, átrio esquerdo. E aqui a válvula aórtica, né? Que normalmente vai ter aqui 3 partes, né? 3 cúspides, né? 1, 2 e 3. Isso não é virtual, né? Aqui é a imagem do eco mesmo, né? Átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, átrio esquerdo e aorta. A gente consegue ver mesmo isso de verdade, ó. Aqui é a aórtica, né? Então a gente consegue ver aqui uma cúspide, 2 cúspides, 3 cúspides. Já nesse outro caso aqui, não, ó. A gente só tem uma cúspide aqui e outra cúspide aqui. Aqui é uma válvula aórtica bicúspide, né? Outro exemplo, ó. A gente tem uma aqui de eco 3D transesofágico. Aqui a gente tem uma cúspide em cima, outra cúspide embaixo, uma válvula aórtica bicúspide ou bivalvar. A gente também pode ter outros tipos de válvula aórtica, tipo essa quadricúspide aqui, ó, que tem uma daqui, outra aqui, terceira aqui e quarta aqui. Bem raro, né, válvula aórtica quadricúspide, mas mais uma vez a gente consegue ver isso em bastante detalhe no ecocardiograma, não é história para boi dormir, não. Beleza, tudo isso que a gente falou até agora era do parasternal. Vamos agora pro apical. Janela apical agora, vamos ver o que é que a gente tem que ver, né? Primeira coisa, o clássico é isso, apical 4 câmaras. Por que chama isso? Porque a gente tá vendo as 4 câmaras cardíacas, né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, átrio esquerdo, átrio direito. Entre o ventrículo esquerdo e o átrio esquerdo, a gente vai ver a mitral. Entre o átrio direito e o ventrículo direito, a gente vai ver a válvula tricúspide. O que é que a gente pode observar aqui? Várias coisas, né? A gente pode avaliar tamanho de câmaras. Aqui, por exemplo, a gente pode medir o volume do átrio esquerdo tracejando aqui. A gente pode ver contratilidade do ventrículo esquerdo, contratilidade do ventrículo direito. A gente pode ver volume do átrio direito. Enfim, aqui nesse exemplo que a gente está colocando, paciente que eu avaliei anos atrás e que a gente consegue ver claramente aqui um orifício, uma perfuração na base da cúspide anterior da mitral. Depois que a gente coloca o Doppler aqui, ó, a gente vê aqui esse fluxo colorido, uma insuficiência mitral bem importante, passando através dessa perfuração de válvula mitral, talvez uma endocardite prévia, enfim. A gente consegue ver contratilidade também, né? Então, mais uma vez, aqui a gente está no 4 câmaras, onde eu vejo o ventrículo direito aqui, ventrículo esquerdo aqui. Aqui a gente está vendo a parede inferoseptal e desse outro lado aqui a gente consegue ver a parede anterolateral e aqui a parte mais apical. Então a gente consegue ver a contratilidade aí de cada parede especificamente e tal. Outro exemplo do que a gente consegue ver aqui no parasternal. Aqui é um 4 câmaras um pouquinho modificado, né? Mas o que é que a gente vê aqui? Ventrículo direito aqui em cima, átrio direito aqui embaixo, certo? E, vou repetir aqui, o que a gente vai ver aqui, ó, é uma tricúspide parada e um refluxozão voltando aqui do VD para o AD, né? Isso aqui é uma síndrome carcinoide, né? Que tem esse aspecto bem típico, que a tricúspide fica parada, ela nem abre nem fecha direito e causando refluxo tricúspide relevante. A gente também consegue medir, né, a fração de ejeção pelo método de Simpson. A gente tem aula específica falando sobre o método de Simpson, mas aqui é um caso interessante, é um Takotsubo, né? Olha que interessante, aqui a gente vê no apical 4 câmeras antes
Isso aqui, toda essa parte do ápice do ventrículo esquerdo, não só não contrai, como abala um pouco durante a sístole. E aqui, 3 semanas depois, isso aqui foi imagem do Twitter, 3 semanas depois a gente vê uma contratilidade normal do ventrículo esquerdo. Para quem não sabe, essa figura aqui de baixo é uma imagem que a gente consegue fazer no Eco 3D, né? Onde a gente consegue reproduzir ali a contratilidade do ventrículo esquerdo, né? Nas 3 dimensões. Outro exemplo do que a gente consegue ver aqui no apical 4 câmaras, né? Um grande mixoma atrial do lado aqui esquerdo, né? Aderido ao septo interatrial, né? Mixoma, lembrando que é bem mais comum no átrio esquerdo do que no átrio direito. Também no apical, além do corte 4 câmaras, a gente tem o corte 2 e 3 câmaras. 2 câmaras por quê? Porque a gente está vendo ventrículo esquerdo e átrio esquerdo. Apenas 2 câmaras, né? Aqui, quando a gente coloca o vídeo para correr, ó, a gente tem parede anterior aqui, parede inferior aqui. O que é que eu consigo ver aqui na contratilidade? Essa parte aqui mais basal da parede inferior não mexe, né? Ela está parada, até mesmo abaulando ali durante a sístole, né? Enquanto que os outros segmentos estão com contratilidade preservada, o paciente que tinha tido infarto inferior prévio. No corte, na janela 3 câmaras aqui, né? Janela apical 3 câmaras, a gente consegue ver o ventrículo esquerdo, átrio esquerdo e a aorta. A aorta termina sendo considerada aí uma terceira câmara, né? Então aqui é a janela 3 câmaras, né? Onde a gente consegue ver isso. Que no final das contas é a mesma da para external longitudinal, sendo que uma está em pé, né? O ventrículo apontando para cima, enquanto que aqui o ventrículo está apontando para o lado esquerdo da tela, mas é o mesmo corte. Aqui também a gente consegue ver, né? Ao avaliar 4, 2 e 3 câmaras, né? Que são os 3 cortes que a gente consegue fazer no ventrículo. A gente consegue ver as múltiplas paredes do ventrículo esquerdo. E com isso, se tiver alterações segmentares no paciente coronariopata, por exemplo, se tiver alterações segmentares em uma parede e não em outra, a gente consegue inferir qual artéria que está acometida desse paciente, se é DA, se é CX, se é CD, né? Aqui um conhecimentozinho um pouco mais avançado já. Quando a gente vai para o subcostal, né? A gente pega aqui abaixo do apêndice xifoide, né? Pegando ali na região epigástrica do paciente. A gente consegue ver esse corte aqui clássico. Isso aqui é o fígado. E a gente vê aqui VD, VE, AD e AE, né? Isso aqui é um corte muito bom para a gente ver se está acumulando derrame pericárdico ao redor do coração. Muito bom para a gente ver septo interatrial, né? Então tá aqui, ó, um exemplo, ó, átrio direito, átrio esquerdo, é que eu fiz. E aqui a gente vê uma CA, um defeito de septo interatrial. Aqui outro exemplo que a gente vê um forame oval patente, né? Esse fluxozinho saindo aqui do átrio esquerdo em direção ao átrio direito. Também podemos ver aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, e aqui a gente vê o septo interatrial. A gente vê que tem um tecido aqui redundante que está mexendo muito para um lado e para o outro, né, durante o ciclo cardíaco. Isso aqui é um aneurisma de septo interatrial, muitas vezes ligado a defeito de septo interatrial, aumenta risco de embolia paradoxal, se o paciente tiver FOP, entre outras coisas. Exemplo aqui de derrame pericárdico importante, né? Colabando aqui a parede do ventrículo direito. O ventrículo direito está aqui bem murchinho, né? Sendo comprimido ali pelo derrame pericárdico. Se a gente mudar um pouquinho o ângulo ali, a gente consegue ver um corte parecido com esse, onde a gente vê a aorta descendente aqui. Por que é importante ver isso? Por isso, ó. Esse aqui, caso que eu fiz anos atrás, a gente tá vendo a aorta descendente e a gente vê aqui, ó, um flap, né, de uma dissecção de aorta aqui acometendo a aorta descendente. Por fim, a gente tem o supraesternal, né, onde a gente vai colocar aqui acima do externo, ali na fúrcula, e a gente vai conseguir ver esse aspecto clássico quando a gente vê aqui a aorta ascendente, o arco aórtico, né, aqui, e a aorta descendente aqui. E a gente consegue ver os vasos que vão sair aqui da aorta, né, que é o TCE, que a gente chama, né, T de tronco braquicefálico, C de carótida esquerda, E de subclave esquerda. A gente consegue ver presença de canal arterial por aqui também, coarctação de aorta por aqui também, tem várias alterações que a gente consegue ver. Então é isso, pessoal. Aqui o objetivo, então, mais uma vez, nessa aula, foi a gente dar um overview básico, aquele tipo de aula que todo começo de residência de cardio, todo começo de residência de eco, eu tinha que dar para os residentes. Então, ó, vamos colocar aqui, porque aí todo mundo consegue checar essa aula depois. E já fica aqui uma explanação geral, mesmo para quem não é da área de cardiologia, anestesistas, clínicos gerais, emergencistas, UTIstas. Uma aula simples, né? Definitivamente não quer nem triscar em esgotar o tema, longe disso, mas já dá aquele overview geral. Se você gostou, comenta aqui pra gente no YouTube. E
Aproveita também para se inscrever no nosso canal, que já tem aí mais de 1.400 vídeos à sua disposição.